Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nix e hoje trago mais uma aula para vocês de Python com foco em análise de dados. Eu tenho gravado uma sequência de aulas sobre seleção de dados, como você pode estar selecionando dados de um data frame. E hoje eu vou trazer uma aula para vocês, aula de regex, Quem não sabe o que é regex, não sei o que eu irei explicar nesse vídeo. Mas a gente também vai ter um foco em pandas, Eu quero fazer seleções de dados baseado na string de uma determinada coluna de um data frame, Essa é a minha ideia aqui. No dia a dia, como cientista de dados, a gente normalmente precisa estar selecionando dados, buscando dados, fazendo esse trabalho de seleção, tanto nas etapas de pré-processamento como nas etapas de análise. É muito interessante que você entenda como funcionam essas ferramentas de seleção, principalmente seleção de string. Quem trabalha com textos, normalmente aí que precisa mesmo buscar, trocar uma string por outra, substituir um dado na hora do processamento. E essa aula é muito interessante para você, tanto também para a parte de validação de campos. Às vezes eu quero colocar um dado em e-mail, um dado no formato de número, como é que eu faço essa validação usando o Python? Nesta aula eu pretendo passar uma visão geral de regex para vocês. E a gente vai meter mão na massa com um projeto aí, com dataset do Titanic. Escolhi o Titanic mais por conta de ser mais didático, mas na prática a gente não vai conseguir trabalhar com o dataset de Titanic. Você pode também buscar o dataset, mas o intuito aqui da aula é passar conhecimento para vocês e esse conhecimento você possa utilizar de várias formas, beleza? Então desde já eu queria pedir para vocês clicarem aqui em gostei. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. Estamos gravando conteúdo para Python com foco em análise de dados, gravando conteúdo sobre ciência de dados. Se você tem interesse em se tornar um cientista de dados, um analista de dados e trabalhar na área de ciência de dados, se inscreve no canal que eu vou estar aí te atualizando aí com conhecimento todas as semanas aí. Valeu! Então pessoal, eu preparei esse notebook aqui, onde a gente vai trabalhar com a parte de regex, Eu coloquei aqui alguns links importantes, E trouxe aqui também um contexto, No dia a dia, como cientista de dados, você vai precisar buscar um dataset que contém padrões de strings, Normalmente a gente pode usar a biblioteca RE, Que é a biblioteca de trabalhar com expressões regulares, para buscar padrões por string, Por exemplo, eu quero buscar nomes dentro de um conjunto de dados que começa com algum caractere específico. Eu quero pegar todas as pessoas dentro do conjunto de dados que termina com a palavra Freitas, Enfim. Eu posso determinar esses padrões baseados em string. A ideia aqui também é a gente conseguir extrair tipos de dados de texto. Você vai aprender como é que você consegue extrair aquele tipo de dado. Se aquele dado está em um determinado padrão, eu posso determinar esse determinado padrão e fazer uma busca no dado. Aqui, pessoal, eu coloquei dois links aqui que eu acho importante, que eu vou abrir aqui para vocês. Como você usa regex em pandas. Ele tem aqui alguns métodos que a gente vai utilizar, certo? Aqui está em inglês, mas eu vou passar aqui no geral. Então aqui nesse tutorial aqui que eu deixo nesse notebook aqui para vocês, existem alguns métodos, alguns tutoriais aqui que é bem interessante que vocês podem fazer como atividade após a aula, certo? Então eu vou deixar aqui esse tutorial aqui, o uso de regex baseado em métodos, A gente vai ver essa questão e tem também a documentação do próprio expressão regular do Python, certo? Então diz aqui como é que você pode fazer, o que é o /d, enfim, coisas desse tipo que você vai entender aqui mais adiante nessa aula. Deixei esses dois links aí para vocês, caso tenha dúvidas e queira estudar por fora. Mas aqui o roteiro da aula vai ser o seguinte, a gente vai pegar apenas dados, a gente vai analisar elementos baseado em dígito, baseado em começo e baseado em fim, beleza? Também vai verificar se um determinado e-mail ele é correto ou não. E no geral, vamos fazer verificações de dados usando simples, É o que eu pretendo fazer aqui com vocês. Então, pessoal, eu vou usar a biblioteca Pandas e vou usar a biblioteca RE, Se você não sabe o que é a biblioteca RE significa Regular Expression, de expressão regular. Então, a gente vai utilizar essa biblioteca. Eu vou fazer aqui primeiro um tutorial básico para vocês entenderem como funciona o regex, para depois a gente trabalhar com mão na massa aqui usando o Pandas, certo? Então, aqui a ideia primeiro é a gente entender essa parte aqui de regex para depois meter mão na massa usando o Pandas. Então, pessoal, regex a gente consegue determinar, fazer busca baseada em padrões de strings. Se eu tenho um texto aqui, The Rain in Spain, a chuva na Espanha, por exemplo, algo desse tipo, eu posso dizer o seguinte, eu quero fazer uma busca, dentre esse texto que está no parâmetro aqui, eu passo RE Search. E ele tem esse padrão aqui,
Para ficar mais fácil, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de padrão e vou passar esse padrão aqui. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Se tem um tiozinho aqui, eu quero dizer o seguinte, esse texto começa com D e ele termina com Espanha. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Então, se esse texto começa com D e termina com Espanha, eu quero esse cara. Então assim. Aí eu passo o padrão e o texto. Se esse texto aqui tiver nesse padrão, ele vai dar texto ok. Senão ele vai dar texto inválido. É uma das formas de a gente fazer, né? Nixon, não entendi. Eu vou fazer por partes, então. Se eu botar aqui, ó. Eu quero que esse texto comece com D. Então, se o texto começar com D, ele vai dar texto ok. Beleza, funcionou. Texto ok. Agora eu quero que o texto ele termine com Espanha. Se esse texto terminar com Espanha, como é que eu determino que o texto vai terminar? Eu jogo um cifrão aqui no final do texto. Se eu rodar aqui, ele vai dar texto ok, porque ele termina com Espanha. Nem que se eu botar Espanha, botar aqui Brasil, por exemplo, ele vai funcionar? Não, porque esse texto não está no padrão. Então, o correto aqui, ele dá texto inválido. Então, a gente pode determinar alguns padrões, né? Tipo, começa com determinada palavra. Quero saber se o texto termina com Brasil. Então, eu posso botar aqui, ó. Termina com Brasil, esse é o padrão, né? Bota cifrão. Então, se ele termina com Brasil, o texto, feito. Ok. Agora eu quero colocar que o texto começa com alguma coisa. Então, eu posso botar um tiozinho aqui, ó. E vou botar texto, teste. Se esse texto começa com teste, ele vai executar, tá inválido. E se eu botar teste aqui no padrão, ele vai dar texto ok. Então, a gente consegue fazer essas buscas de string aqui usando o RE. Só que na prática, pessoal, a gente vai ver isso aqui com savers, né? Normalmente a gente joga os dados no data frame, mas segue esse padrão aqui de ideia, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui chuva, né? Ó, esse texto aqui contém chuva, ele vai dizer assim, contém. Agora, ele começa com chuva, né? Rain, no caso chuva? Não começa. Então, assim, eu consigo determinar palavras baseadas, determinar um padrão que contém esse determinado texto aqui. E é assim que a gente vai trabalhar com esse RE, né? Então, pessoal, baseado nisso que eu passei aqui para vocês, a gente já pode criar algumas questões, né? Se eu quero que um texto contenha apenas palavras uppercase, então eu posso colocar um conjunto. Como é que eu faço o conjunto? Eu boto um A com um tracinho e um Z. Então, aqui eu estou dizendo que aqui o padrão de texto ele tem que ter um A e um Z. Lowercase, eu posso passar A tracinho Z. E number, eu posso passar A traço 9. Então, ele vai pegar apenas números aqui. Então, aqui a ideia é a gente fazer uma máscara para validação de e-mails, certo? Então, como é o padrão do e-mail, né? Um e-mail, normalmente, a gente tem um conjunto de nomes aqui, né? A gente vai ter um arroba. Aí a gente vai ter algum complemento aqui, normalmente tem, sei lá, Gmail, algo do tipo, que é um nome também, né? E a gente vai ter um ponto e vai ter aqui um conjunto, né? Que é com, BR, enfim. Normalmente a gente tem esse padrão no e-mail. Então a ideia aqui é eu fazer um padrão que pegue esses e-mails. Nix, como é que a gente pode fazer isso? Baseado nessas máscaras que a gente pode definir. Então o que é que eu estou definindo aqui, né? Eu estou criando uma máscara para e-mail, onde a gente vai dizer o seguinte, ó, esse e-mail ele pode conter números, letras e também pode conter dígitos, certo? Antes do arroba, né? Então aqui, ó, tem um conjunto de dados assim, beleza, funciona. Mas, no caso aqui, o meu arroba, ou seja, tem que ter um arroba no e-mail, se não tiver não vai funcionar. Aí eu tenho um conjunto de nomes, mas esses nomes aqui após e-mail, eles não têm o número, certo? No caso é Gmail, algo do tipo, não tem números. Então eu coloco só o conjunto AZ e AZ. E mais o ponto aqui representa como qualquer outra coisa que seja ligada a isso. Com é do inet, beleza? Então assim, aqui é um ou, né? Então isso aqui funciona basicamente isso como eu estou falando a vocês. Então se eu coloco um e-mail, nixon@gmail, né? Um e-mail aqui, nesse padrão, eu vou fazer a busca, vou passar a minha máscara e vou passar meu e-mail. Então se eu executar aqui, ele vai dizer e-mail correto. Se eu colocar números aqui, pessoal, ele vai funcionar, porque eu coloquei como 09 aqui, ó. Então se eu executar, ele vai dar e-mail correto. Se eu tirar esse 09, ele não vai aceitar números na validação do e-mail. Se eu colocar aqui e executar novamente, ó, ele dá e-mail inválido. Então, dessa forma aqui, a gente consegue definir padrões de dados. Então, eu quero pegar apenas dígito em determinado texto. Se eu quisesse criar uma máscara aqui, ó, máscara dígitos. Certo? Dígitos. Essa máscara, ele só pode conter valores, vou colocar assim, ó, valores
minúsculos. Aí como é que eu posso fazer essa busca? Eu vou pegar aqui emprestado essa função, máscara de dígito. Aí eu vou botar aqui, ó, nome de pessoa. Existe nome de pessoa com dígitos? Talvez não, né? Então, pelo menos eu não conheço um nome de pessoa com dígito. Então eu vou colocar aqui, ó, máscara dígito. Nome correto, nome inválido. Isso aqui, pessoal, vai dar nome correto ou nome inválido, né? Você responde aí em casa, né? No caso aqui, como eu coloquei só A e Z, né? Eu coloquei aqui uma letra maiúscula, né? A ideia é que ele dê aqui, no caso, deu o nome correto, né? Não era para dar nome incorreto, né? Na verdade, né? Porque, na verdade, se eu colocar A e Z aqui, ele contém a palavra A e Z, né? Contém a palavra A e Z. Então, na verdade, vai funcionar, né? Então, ó, dá o nome inválido, né? Se eu pegar esse conjunto aqui, né? Ó, tem Azinho e tem Ezinho. Agora eu vou dizer o seguinte, ó. Esse meu dado aqui, ele vai começar com uma palavra maiúscula. É basicamente isso que eu estou passando aqui. Então, se esse dado começar com a coluna maiúscula... Ah, pessoal, eu entendi aqui. Tem um errozinho aqui, ó. No caso aqui eu passo o nome. Perfeito? Eu passo o nome aqui, ó. Se esse A ele começar com a letrinha maiúscula, ele vai dar nome correto. Perfeito? Então, eu coloquei, ó, nome correto. Se eu tirar aqui, ele contém letras maiúsculas. O que é que ele vai dar? Nome correto. Agora, se eu colocar aqui Azinho e Zezinho, como ele contém essas palavras, ele vai dar nome correto. Ó. Perfeito. Agora, se eu disser assim, ó, o nome tem que começar com letra maiúscula. E tem que começar com letra maiúscula. Então, eu boto o tiozinho e boto um AZ. Se eu faço isso, eu estou dizendo que o nome começa com letra maiúscula. Então, se eu executar aqui, ó, ele vai colocar o nome correto. Se eu botar o nome com letra minúscula, ele vai dizer que o nome é inválido. Então, eu consigo definir essas questões aqui. Se o nome começa com a letra, se termina com a letra, se eu crio uma máscara baseada nisso. Nixon, você pode criar uma máscara só para números, cara? Um campo aceitar só números? A gente pode também. É a mesma coisa, só que eu coloco aqui, ó. Esse dado, ele só pode começar com números. Então, se eu botar aqui, ó, máscara números, vou criar uma máscara aqui, passar a máscara, dígitos, vou chamar aqui de dígitos. Dessa vez eu vou passar aqui na função e vou botar dígito correto, dígito inválido. Então, se eu passar aqui começando com 09, né, ele vai dizer, ó, dígito correto. Se eu botar um A aqui no meio, ele deu o dígito correto porque eu estou botando que vai começar, né? Se eu tirar aqui o começo, dígito correto, porque na verdade ele contém esse tipo de dado aqui no meio, né? Ele contém no meio. Então, se eu quiser colocar aqui para ele começar com um número, então eu posso botar aqui o tiozinho, ó, dígito correto. Agora, se eu botar um A aqui, dígito inválido. Então, a gente consegue fazer esse tipo de mecanismo aí, se você quiser fazer algo do tipo. Aqui é uma coisa mais avançada, né, pessoal? Mas baseado nessa ideia aqui, você consegue fazer muitas coisas, né? Então, aqui o que é que eu estou dizendo? Que o dado vai ter números com string, vai ter um arroba, tem que ter obrigatoriamente esse arroba. Após o arroba, ele vai ter que ter apenas null, e ele vai ter que terminar com .com do inet. Então, aqui eu consigo colocar e-mail padrão. Se eu tirar o arroba aqui, vai funcionar? E-mail inválido, não vai. Se eu colocar o arroba, e-mail correto. Eu posso botar aqui Hotmail? Pode, porque eu não defini padrão. Beleza. Agora, se eu botar aqui .br, vai funcionar? Inválido. Porque obrigatoriamente tem que ter o com, do ou net. Isso aqui é o ou. Então, pessoal, baseado no que eu expliquei aqui, agora eu vou ler a base do Titanic e vamos fazer buscas diretamente no DataFrame, que é assim que a gente trabalha na vida real, né? A gente não pega só o dígito assim, dessa forma. Então, eu vou pegar aqui o conjunto do Titanic. Esse conjunto a gente pode baixar lá no Quero. Vou fazer um concat, porque ele divide o conjunto de treino e divide o conjunto de teste. Vou fazer um concat e vou resetar também um índice. Então, a ideia que a gente tem aqui é o dado do Titanic. O que é que tem esse dado? Né? O ID do passageiro, quem sobreviveu, a classe, o nome, sexo, idade e essas informações aqui. Eu vou trabalhar basicamente com o nome e vou trabalhar com o ticker, né? Fazendo busca baseada nisso aqui. A gente, pessoal, quando vai selecionar dados, eu já tenho aula aqui no canal, né? Eu seleciono dados usando lock e iLock. Já tem aula no canal onde eu seleciono dados por condicional. Já tem aula no canal onde eu seleciono dados por tipo. Agora eu vou lhe ensinar a selecionar dados baseado nas strings, né? Então, por exemplo, eu quero pegar todos os misters aí, né? No caso MR aí, considera MR, que contém na palavra nome. Então, como é que eu posso fazer isso?
Essa dado aqui no Pandas, se você vier aqui df name, ele normalmente se você puxar o name, ele vem todos os dados aqui, né? Se eu botar um info, esse name, ele vem por default como um objeto, né? Você vai perceber que ele name vem como default como um objeto, né? Quando eu vou trabalhar com string, eu preciso transformar esse objeto em string. Então, como é que eu faço isso? Eu dou um st. Então, se eu pego uma coluna name e dou um st, eu estou transformando essa coluna em um string. Aí, baseado nisso, eu posso usar os métodos de string. Então, eu posso fazer a seguinte questão. Ó. Eu quero pegar os nomes que contêm mr. Então, se eu fizer isso, basicamente eu vou pegar os nomes onde contém a palavra mr, ponto. Ó. Mr, ponto. Tem mr, ponto. Então, eu vou pegar todos os dados que tenha mr, ponto. Eu consigo fazer isso aqui. Então, aqui eu faço uma busca por strings, né? Isso aí se aplica também ao sexo. Então, pessoal, se eu usar sexo aqui, normalmente eu vou botar meio, aí aqui a gente tem, ó, sexo. No caso, como aqui a palavra meio também tem no sexo feminino, então vai aparecer os dois. Então, eu posso dizer o seguinte, eu quero a palavra de sexo que contém, que começa com meio. Então, aqui ele já vai dar só o sexo masculino. Se eu colocar aqui FE, começa com FE, a gente pega só o sexo feminino. Então, a gente também pode brincar dessa forma aqui. Eu vou continuar usando o name aqui, em nossos exemplos, né? Que contém o certo mr ponto, né? Então, se os dados contêm o certo mr ponto, então beleza. Então, eu quero esses caras aqui. Aí eu posso também brincar pegando o ou, né? Eu quero pegar os misters e as miss. Como é que eu faço isso? Então, eu dou um pipezinho aqui. O que é que esse pipe indica? Que é um ou. Ou acontece isso, ou acontece isso. No regex, você pode dar uma barrazinha para você indicar ou essa string nesse padrão ou essa string nesse outro padrão. Como eu fiz também lá na questão do e-mail. Então, se eu pegar aqui um name e dar um barrazinho aqui, vocês vão perceber que eu vou pegar só mister e miss, né? Tá vendo? Miss, que contém mr ponto, né? Então, aqui no caso contém mr ponto, miss, beleza, ó, mrs ponto, miss, enfim, posso definir esse padrão aqui. Ah, Nix, eu quero que termine com miss, quero que comece, enfim, quero que contenha dentro do string. Aí você pode fazer outras questões, mas aqui é questão de exemplo. Agora, pessoal, eu quero pegar todas as pessoas que têm a palavra Allen, beleza? Allen. Só que ele não me interessa por esses caras aqui. Eu quero os caras que são da família Allen. Então, eu quero pegar os caras que começam com Allen. Então, eu posso colocar um tiozinho aqui. É isso que eu estou fazendo, ó. Coloquei o tiozinho, beleza? Então, começa com Allen. Agora, eu quero pegar os caras que começam com Allen. Aí, no caso, tem Allen, Henry e Isabel. Então, como eu quero pegar esse cara aqui, encontrar esse cara, eu quero fazer o seguinte. Então, eu quero pegar os caras que terminam com a palavra Henry. Então, como tem muitos que terminam com a palavra Henry, né? Ó, você percebe que tem vários que terminam com a palavra Henry. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar o cara que começa com a palavra Allen e termina com Henry. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar, ó, começa com Allen. Esse ponto indica qualquer coisa, né? Então, diga assim, ó, existe uma qualquer coisa, ponto asterisco. Mais isso aqui. Então, eu posso ter Alan, qualquer coisa, que o ponto indica, né? E termina com Henry no final. Então, eu vou pegando esse padrão aqui. Então, eu pego, ó, começa com Alan, termina com Henry. Então, pessoal, a gente pode brincar dessa forma aí. Aí eu posso também fazer assim, ó. Eu quero uma palavra, um nome que começa com a letra A ou termina com a letra Y. Então, eu posso fazer esse padrão aqui, ó. Então, Alan vem, porque começa com a letra A. Esse aqui, ó, não começa com a letra A, mas termina com a letra Y. Esse começa com a letra A, mas termina com... começa com a letra A. Esse aqui não começa com a letra A, mas termina com a letra Y. Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui, independentemente do dado. Você transforma para um string e você faz uma busca baseada no que contém ou não na string, perfeito? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente vai trabalhar com essa coluna ticker, né? Se você perceber esse ticker, a gente tem só números e às vezes a gente tem letras e números, perfeito? Então eu vou fazer algumas brincadeiras aqui para a gente pegar só os tickers que começam com números. Então esse aqui eu não tenho interesse, por exemplo. Né? Algum ticker eu quero só se começa com número. Como é que eu posso fazer? Eu passo uma coluna ticker, no caso não é nome, ó, ticker. Eu passo st, transformo em string, uso o attribute contains, underline 09 e 9, ou seja, vai ter só dígitos, começa com dígitos. Então aqui, ó, eu só vou ter ticker que começa com dígito, beleza? Fácil, né? Eu acho que vocês estão pegando aí essa ideia aí, né? Se você estiver pegando a ideia aí e estiver entendendo bem, coloca um comentário aí de apoio aí, se você entendeu aí basicamente o que eu estou tentando mostrar aqui. Então aqui, pessoal, a gente pode também fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar agora só
esses tickets que começa com vogais, né? Vogais. No caso, então eu vou fazer o seguinte, ó, existe alguma vogal que tem começo, pode ser A, Z ou Azão, Zezão, né? No caso, nem faz sentido começar com A minúsculo, né? Talvez nem tenha, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, não tem, né? Então não faz sentido começar o ticket com letra minúscula. Então vai ter Azão, Zezão, beleza. Coloquei aqui, ó, PC, então sempre começa com a letra, ó. Perfeito? Dá para entender aqui, né? Então eu consigo pegar só os tickets que tem números, consigo pegar só os tickets que tem letra, consigo pegar só os tickets que tem PC, você consegue fazer esse tipo de busca aí. Agora eu quero pegar todos os tickets que não contêm números. A gente não fez isso. Como é que eu faço isso? Se eu usar o atributo contains, né, isso aqui ele vai retornar um true. Se eu nego isso que eu estou retornando, eu estou dizendo o seguinte, eu quero strings que não contêm nenhum número. É isso que eu quero aqui. Eu só quero, se conter número, eu não quero. Eu posso fazer esse tipo de coisa aqui. Então aqui, pessoal, você percebe que tem alguns tickets que é só line, né? Não contém números. Não sei se você pegou aqui, ó. Eu uso o contains, passo meu conjunto e nego aqui, ó, né? No caso, isso aqui é true. Normalmente eu não coloco porque ele já pega como true, né? Pega só números. Então é como se fosse true, ele já pega automático. Então, se eu negar esse true, é como se ele não contém string igual a falso, ou seja, não contém string. Então a gente nega, ele pega só os lines aqui, a gente consegue brincar aqui. Pessoal, eu ensinei várias formas de você estar selecionando esse dado, né? Claro que você vai ter que ter uma noção, se você quer pegar uma string que começa com MR, uma string que começa com algo do tipo. E aqui a ideia agora é você conseguir modificar esses valores, né? A gente às vezes quer selecionar dados para fazer um pré-processamento, alterar esses dados e fazer esse tipo de trabalho, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar o nome Henry, né? Os caras que terminam com Ri, pelo nome Freitas, certo? Isso aí entenda que pode ser um bug, você pode fazer esse tipo de troca, fazer busca no string, mas eu quero trocar Henry por Freitas. A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar os caras que terminam com o sobrenome Henry. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o name e vou botar contains termina Henry. Como é que eu uso o final? O final a gente usa o cifrão. Perfeito. Então esses caras terminam com Henry. Perfeito. Agora como é que eu vou pegar só o head aqui, as 5 primeiras linhas, né? Perfeito. Tem quantos caras que terminam com Henry? Vamos ver aqui. Tem 21, né? 21 caras que terminam com Henry. Então, eu vou deixar só o head aqui. Perfeito, para a gente pegar o nome de alguns caras. Como é que eu vou fazer para mudar esse dado? Normalmente eu faço assim, pessoal. Eu faço a consulta, pego o índice da consulta e vou lá no índice e atribuo esse valor do que eu quero dar um replace. Nixon, não entendi. Então vamos lá, vem comigo. Eu primeiro pego aqui só os caras que terminam com a palavra Henry e boto o ponto index. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse índice aqui, ó, dos caras que terminam o nome Henry. Então eu tenho aqui os índices, ó, 4, 12, 159, que é justamente esses aqui, ó. Tenho todos os índices, perfeito. Agora eu vou usar o lock para a gente buscar apenas esses caras. Então como é que eu faço isso? Eu quero pegar só o nome desses caras, ó. Eu passo o lock o índice, o lock já recebe o índice e passo o nome aqui. Perfeito, deu para entender, né? Então eu tenho todos os Henrys aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um str, vou usar o contains. No caso, o contains eu vou fazer para busca, eu vou usar o replace, né? Já está feito aqui embaixo, eu vou só copiar para explicar a vocês. Botei aqui, perfeito. A gente usa o replace, então onde tem Henry nesses caras aqui, né, que termina com Henry, você substitui por Freitas. Então se eu fizer isso aqui, ó, ele vai substituir por Freitas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou apenas atribuir meu data frame, né? Então eu pego a atribuição, ó, pego o meu próprio data frame, faço esse replace aqui e deixo no próprio data frame. Se eu fizer isso aqui, pessoal, e botar a conta em Freitas, agora você vai perceber que aqueles nomes que tinha Henry, eu substituí por Freitas. Então, essa ideia aqui de você pegar o índice, você pode substituir várias palavras. Você pode pegar o meio aqui, substituir por M, só o Mzão, o feminino, né, só pelo F. Você pode trabalhar de forma de tem que pegar esse ponto aqui, botar uma vírgula, botar reais, fazer o que você quiser. Entenda que você faz uma busca, pega o índice e atribui aquele dado daquela busca. É muito fácil você fazer isso. Então, pessoal, para vocês praticarem aí, né, eu coloquei aqueles links lá na frente, né? Deixo aqui também esse link que é bem interessante aqui da W3 Schools, né? Que tem algumas coisas do tipo. Você pode agora fazer algumas brincadeiras, né? Filtre pessoas que contêm MR, filtre nomes que começam com a palavra shape, não filtre nomes que terminam com a palavra.
faça suas filtragens aí, mude os dados para vocês praticarem aí, né? E consolidar esse aprendizagem aqui. Ó. Então, pessoal, aqui nesse link você pode ver alguns tutoriais e tem algumas questões aqui, ó, para você utilizar. Né? O ponto, ó, qualquer caractere. Se eu quiser, começa com, eu uso o tio. Termina com, eu uso o cifrão. 0 ou mais ocorrências, você usa isso aqui, ó. Então você tem todo um meta-caractere para vocês aí fazerem, né? Baseado no que vocês querem, né? Esse link aqui é bem interessante, vocês podem brincar aí, criar seus padrões, né? Coloca no comentário aí, eu queria pegar isso e isso. Aí o padrão que eu achei foi esse, né? Participe aí, deixando seu comentário aí, né? Eu vou disponibilizar esses notebook aqui para vocês, vou ver como é que eu faço para disponibilizar, se eu gero um link, né? Para vocês brincarem com isso aqui. Espero que você tenha gostado aqui, pessoal, desse conteúdo. Se você gostou, clique aqui em gostei, como uma forma de dar o apoio aqui ao canal. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Eu estou sempre considerando os seus comentários na hora de gravar uma aula. Inclusive, essa aula aqui de seleção por string foi uma pessoa lá no Instagram que pediu essa aula aqui pra gente. Também, se você tiver Instagram e quiser seguir a gente lá no Instagram, a gente também gera conteúdos por lá, né? Faz post e consultoria grátis todos os dias. Então, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Te vejo lá no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e é só o começo.